Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? ENBR3, Energias do Brasil, não quer mais agente de sócio. A empresa vai sair da Bolsa de Valores, fundos imobiliários caindo, derretendo, ninguém sabe onde é que vai parar. Será que não vale mais a pena investir em fundos imobiliários? Ainda vale a pena investir? O que a gente coloca no lugar de Energias do Brasil? Você investe em Energias do Brasil, sim ou não? O que você está fazendo com as suas ações? Ainda vale a pena investir em fundos imobiliários, mesmo com essa Selic muito alta? Essas e outras perguntas eu vou responder com os aportes da carteira do canal do mês de fevereiro. O link está na descrição, inclusive, para você acompanhar a carteira do canal lá na plataforma Investidor 10. Você clica no link aqui na descrição, você vai conseguir acompanhar todos os aportes, os lançamentos, o racional, o percentual de cada classe de ativo, de cada ativo. Conhecer um pouquinho. É claro que não é recomendação de investimento isso daqui. Eu não estou te falando para você investir, para você copiar. Jamais copie isso daqui. Eu fiz um vídeo semana passada falando justamente sobre como isso pode te causar problemas na Bolsa de Valores ao investir. Mas se você quiser acompanhar a carteira, basta clicar aqui no link. A ideia é que, na verdade, ao longo dos meses a gente vai fazendo aportes mensais. Eu vou passando para vocês um pouco do meu racional. Essa carteira não é a minha carteira pessoal, é a carteira pública do canal. É um filho mais novo, digamos assim. Ela parece bastante, é um parente da minha carteira pessoal. Parece bastante o racional, a minha forma de investir para o longo prazo, mas não. Essa daqui é a carteira exclusivamente do canal. E por falar em canal, se você já acompanha aqui o Valor em Ação, já acompanha os nossos vídeos semanais, deixa o like nesse vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você goste do conteúdo. Se agregar para você, se achar que fez sentido, você deixa o like sem medo, beleza? Mais uma vez, não é recomendação de investimentos isso daqui. E o que a gente tem de cenário macroeconômico, de cenário em termos macroeconômicos? Aqui a gente vai ver o que está acontecendo mais ou menos na economia, lembrando que o que acontece agora ou daqui a 2, 3 meses, isso pode impactar muito os investimentos no curto prazo, menos no médio prazo e praticamente nada no longo prazo. A gente tem uma taxa Selic mais alta, 13,75% ao ano, demorando para baixar. Muita gente esperava que essa taxa Selic fosse cair antes do esperado. Agora a gente está vendo que ela está permanecendo por mais tempo elevada e deve permanecer por mais tempo ainda. Para vocês terem uma ideia, o juro real aqui no Brasil é acima de 7%, quase 7,5%, isso que a gente desconta a taxa Selic da inflação, um dos juros mais altos em países emergentes que a gente tem hoje. Os juros no Brasil está mais alto que no México, na Rússia, no Chile, na Colômbia. A gente está falando aqui de países emergentes, que têm características semelhantes, parecidas com a do Brasil, mas o juro real aqui no Brasil muito mais alto, quase 7,5% ao ano. E isso tem seus motivos. Essa matéria aí dizendo que 36% dos analistas consultados pelo Banco Central descartam corte de juros nesse ano. Isso daqui tem relação também com o fato dos fundos imobiliários estarem sofrendo. Eu vou explicar para vocês em detalhes o que está acontecendo, mas sim, essa estimativa aqui de Selic mais alta por mais tempo, isso impacta os fundos imobiliários. Tem muita discussão sobre as causas da inflação, quais são as causas da inflação atualmente, a eficácia da nossa política monetária. Então, muita gente fala que não adianta você deixar essa Selic muito mais alta por muito mais tempo, porque a inflação ela é causada por outros fatores nesse momento, e a Selic não vai ajudar, isso não vai fazer, só vai prejudicar a economia e não vai conseguir melhorar a inflação. Eu acho até válida essa discussão. O que não pode é a gente ficar querendo que o Banco Central baixe a taxa Selic na marra, alterar a meta de inflação para poder a Selic baixar, na canetada também. Isso pode acabar piorando ao invés de ajudar. No final de 2017, o Banco Central argentino ele tinha uma meta de 10% ao ano de inflação, aumentou para 15%. O Banco Central argentino perdeu a credibilidade, os juros futuros subiram, as expectativas também subiram ali de forma espiral. Hoje a inflação na Argentina de quase 100% ao ano, recorde de nível de pobreza no país. Então vale a pena a gente discutir política monetária sim, mas é preciso saber que muita coisa influencia nesse barco, não é simplesmente o Banco Central fazendo birra para não baixar a Selic, como muita gente está acreditando atualmente. Não é isso que está acontecendo. Então muita gente também falando em uma possível crise de crédito aqui no Brasil. Isso influencia a economia, os mercados em geral, até mesmo os fundos imobiliários. Por falar em crise, Azul e Gol têm boas notícias sobre reestruturação de dívida.
a ação da Azul subindo mais de 40%, o Gol subindo mais de 25% no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Mas com relação à carteira do canal, o que eu fiz, né, no mês de fevereiro? Comprei fundos imobiliários. E assim como nas ações a gente não fala também quando a gente está investindo que existem as melhores ações, também não existe o melhor fundo imobiliário, e sim uma boa carteira de investimento. Então esquece esse negócio de a melhor ação, qual que é a melhor ação para eu investir nesse momento, qual que é o melhor fundo imobiliário, esquece isso. Isso não existe, não tem como você adivinhar ali e ser certeiro, principalmente em fundos imobiliários que a gente está falando aqui de uma classe menos volátil, mais segura, o foco é renda passiva. Então foca em construir uma boa carteira de investimentos. Fiz um vídeo bem legal também semana passada sobre isso e devo fazer um vídeo muito bom sobre isso ainda essa semana, beleza? Mas foca em ter uma boa carteira. Nos fundos imobiliários, como eu disse, eu penso dessa forma. Quais foram os fundos imobiliários que eu comprei? Para a carteira do canal, no mês passado a gente investiu em MCCI 11, XPML 11, MOL 11 e XPLG 11. E teve também um aporte aqui em RECR 11, RECR 11. E a venda das ações de energias do Brasil, que já deixou claro que pretende fazer uma oferta pública de aquisição, então já estou me desfazendo e devo colocar outra empresa no lugar ou redistribuir esse patrimônio aqui em outras ações da Bolsa, seja do setor elétrico ou não. Então já tem empresa no aquecimento ali para uma provável substituição, já coloquei, por exemplo, Neoenergia para aquecer, quem sabe eu coloco ela no lugar de Energias do Brasil, às vezes eu não coloco também, mas vamos ver. O que eu fizer, vocês podem ter certeza que eu vou falar no próximo vídeo, provavelmente, que já vou ter tomado essa decisão, se eu vou colocar outra empresa ou não, se eu vou redistribuir no próximo vídeo da carteira do canal, que pode sair até esse mês ainda, já que esse aqui era de fevereiro, deveria ter saído, atrasou um pouquinho. Vocês já vão saber qual foi a minha decisão, lembrando mais uma vez que isso aqui não é recomendação. Você está começando a investir agora, não inventa de aplicar todo o seu capital de uma vez em fundos imobiliários, muito menos em um único fundo imobiliário, só porque tem gente dizendo que está barato, pegar o dinheiro e colocar tudo em ações na Bolsa de Valores porque está barato, a Bolsa está barata, está caindo, agora é o momento, esquece isso. Renda variável não tem como você se vacinar antes de começar a investir. Tá? Você vai com o tempo ali se calejando, você vai descobrindo qual que é o seu percentual do patrimônio que você aguenta ter em renda variável. Você vai também decidindo os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, vai amadurecendo mais como investidor até que você consegue chegar numa alocação mais madura. Mas só para a gente não perder a viagem aqui no papo sobre fundos imobiliários, olha que interessante essa comparação que eu vou trazer aqui agora. No final de 2019, todo mundo estava animadão com fundo imobiliário. Todo mundo queria investir em fundo imobiliário, muita gente saindo da poupança, saindo da renda fixa, colocando dinheiro em fundo imobiliário subindo pra caceta. Legal, o número de CPFs na Bolsa de Valores subindo muito. A gente sabe que fundo imobiliário, muita pessoa física investindo, bacana. Só que eu vou pegar aqui XPLG 11, que é um dos fundos da carteira do canal. Em 2019, se você tivesse 100 mil reais em XPLG 11, o investidor que investisse naquela alta ali 100 mil reais em XPLG 11 conseguiria uma renda passiva de aproximadamente R$ 384 reais por mês. Se é bom ou ruim, isso a gente vai comparar aqui agora. Considerando os últimos rendimentos, o preço atual também do fundo do XPLG 11, os rendimentos médios mensais desde setembro do ano passado, a gente projetando isso para frente, a gente está falando de 100 mil reais agora em XPLG 11, trazendo uma renda de R$ 807 reais por mês. Isso é mais do que o dobro que o investidor conseguiria pelos preços de 2019. É claro que tá muita coisa diferente agora, a renda fixa também está pagando mais, se você tivesse investido em renda fixa em 2019, renda fixa agora. Só que existe uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Quando a Selic baixar, quando isso vai acontecer, a gente não vai discutir aqui agora, o seu retorno na renda fixa ele vai cair também. Você tem um patrimônio em renda fixa, automaticamente esse retorno vai cair. Agora, se você compra cotas de um fundo imobiliário agora, um fundo de tijolo, como é o XPLG 11, o MOL 11, quando a Selic baixar, o seu retorno, o seu dividendo mensal por cota nos fundos imobiliários não vai cair, principalmente se você escolher bons fundos imobiliários. A tendência é que aumente. Então, se você está falando aqui de construção de renda passiva, com menor risco, mais previsibilidade,
e até o momento isento de imposto de renda, os fundos imobiliários eles são um veículo muito melhor do que a própria renda fixa. Eu não estou aqui falando que investir em fundos imobiliários é mais seguro do que investir em renda fixa, não tem nada a ver. Investir em renda fixa é mais seguro sim e sempre vai ser do que você investir em renda variável. Só que eu estou te falando para você prestar mais atenção na renda passiva que está sendo gerada do que na volatilidade. Se o seu objetivo é renda passiva, foca nisso. Se o seu objetivo é crescimento de patrimônio, aí sim você vai focar em outras coisas, se é curto, se é médio, se é longo prazo. De acordo com esses objetivos, a escolha dos seus investimentos vai variar. Mas se o seu objetivo é renda passiva, volto a dizer, fundos imobiliários são uma escolha interessante e no momento que eles estão sofrendo como agora, é um bom momento para acumular um número cada vez maior de cotas por preços bem mais baratos, como a gente viu na comparação. Os fundos imobiliários estão caindo porque com esse CDI acima de 13,5%, Tesouro IPCA+, pagando taxa ali de 6,5%, 6,2% ao ano, mais IPCA, para vencimentos em 2035 superiores, esse momento desafiador agora para os ativos é de risco e a gente tem também maior remuneração na renda fixa, isso afasta os investidores do investimento em fundos imobiliários e acaba atraindo mais para a renda fixa, principalmente investidores que não têm muita noção dos ciclos econômicos, investem mais naquela comparação simplista, superficial de taxa Selic com dividend yield de fundos imobiliários, de ações. Então, esse movimento ele acontece e o investidor bem informado e que entende, compreende os ciclos econômicos, ele consegue tomar decisões melhores para longo prazo. Então, se o seu objetivo é de longo prazo, toma essa decisão melhor, porque não adianta nada, galera. É nesses momentos, quando os fundos imobiliários estão sofrendo, as ações em queda, a renda fixa parecendo que é a melhor coisa do mundo, é um paraíso você deixar o seu dinheiro parado na renda fixa. E aí aquele investidor que fala que está investindo, que tem uma carteira de investimentos com ações, fundos imobiliários, focada no longo prazo, quando está indo tudo bem, ele vai lá e investe. Pô, está empolgadão comprando ações, fundos imobiliários, beleza. E agora, nesses momentos em que esses ativos de risco sofrem mais, se você abandona a estratégia e fala, não, agora eu vou ficar só na renda fixa mesmo, aí depois que sobe, você decide voltar de novo. Se nesses momentos você não dá sequência na estratégia, o seu retorno lá na frente, ele vai ser muito pior do que poderia ser. Então, se você quer ter uma carteira de investimento com foco no longo prazo em ações, fundos imobiliários, nesses momentos você precisa se manter fiel à sua estratégia e você precisa continuar aportando, pelo menos. Se você não quer ter reserva de oportunidade, não quer fazer um aporte maior quando a bolsa está sofrendo, os fundos imobiliários sofrendo, beleza. Mas você precisa continuar aportando da mesma forma, mantendo a alocação à sua estratégia que você decidiu inicialmente, beleza? Como eu disse, também vendi as ações de Energias do Brasil. Provavelmente vamos ter outra coisa no lugar. Já mandei as ações aquecerem, agora eu quero saber de vocês. Você investe em Energias do Brasil? Investia, já vendeu, não vendeu ainda? O que você está fazendo com as suas ações? Qual ação você acha que seria interessante de repente para colocar no lugar dela numa carteira de investimentos? Para o mês de fevereiro, eu comprei mais fundos imobiliários, como eu falei. Devo comprar ainda mais fundos imobiliários para a gente conseguir chegar na alocação que eu considero ideal, que eu considerei como objetivo aqui, que não é essa. Mas, como eu disse, qual que é o trilema impossível da Bolsa de Valores? Notícias boas. Então, você quer ter notícia boa, boas empresas / bons fundos imobiliários, ações / fundos imobiliários baratos, essas três coisas juntos você não vai conseguir. Tá? Você não vai conseguir ter boa notícia, ação barata, fundo imobiliário barato e boas empresas, bons fundos imobiliários. Então, quando está tudo mil maravilhas, quando está tudo bem, o preço ele é mais alto. E quando o cenário é um pouquinho mais pessimista, a gente está vendo aí a taxa Selic muito alta, a crise de crédito, etc., aí o preço ele cai. Nesses momentos, mantenha a racionalidade, foca no que é razoável para você, não foca só no racional, como a gente viu no vídeo passado. Então, encontra a alocação da carteira que você considera ideal para o seu perfil, para os seus objetivos e se mantenha nessa direção. Não saia da direção, porque se você sai um pouquinho da direção, onde você vai chegar lá na frente daqui a 10, 20 anos vai mudar bastante, tá bom? Então continua, se você está na direção certa, continua nessa direção. Os ciclos, eles vão passando. A gente tem hoje os fundos imobiliários sofrendo, a taxa Selic, né, subindo pra caramba. Desde 2020, 2021, você olha o IFIX, ele está lateralizando praticamente, a gente está olhando aqui no gráfico.
desde 2020, depois que com aquela queda muito forte no início da pandemia. O IFIX ele vem ali, ameaça que vai subir, cai de novo, cai um pouquinho, sobe, cai de novo. Tá nessa aí. Mais ou menos parecido com o que aconteceu de 2013 e 2014 até 2016, que foi quando o IFIX disparou, deu aquele salto de quase 150% em um período, né, de poucos anos, de 3 anos aproximadamente, mais de 150%, o que é uma alta muito grande. Então, para você pegar uma alta dessa, você precisa permanecer investindo nos períodos em que a coisa não está muito boa, como foi ali de 2013, 14 até 2016, que é o que está acontecendo agora. E coincidência ou não, meus queridos amigos, nesse período de 2013, 2014 até 2016, com o IFIX de lado, a taxa Selic subindo. Quando ela começou a cair, na verdade, antes dela começar a cair, quando ela começou a dar sinais de que realmente a gente teria um novo ciclo de queda da taxa de juros, os fundos imobiliários começaram a subir e não pararam mais, pararam só em 2019 por conta da pandemia. Agora a gente vê a mesma coisa, a taxa Selic subiu bastante, está ali no mesmo patamar por um bom tempo já. Quando ela começar a cair, você pode ter certeza que os fundos imobiliários eles já vão ter começado a subir. Se você quiser esperar o momento certo para colocar, tirar tudo da renda fixa e colocar tudo em fundo imobiliário, eu te dou uma notícia, é muito provável que você vai errar esse movimento. Quando a gente olha para a alocação da carteira do canal, a gente tem 44% em ações, 27% em renda fixa Tesouro Direto, 20,2% em fundos imobiliários e 8,33% em ETFs, praticamente quase tudo aqui em IVVB11, Hash11. Esse percentual em ações provavelmente vai diminuir e eu quero aumentar um pouquinho mais em fundos imobiliários, diminuir o percentual em renda fixa. A gente vai fazendo isso com novos aportes e também, às vezes, vendendo um ativo ou outro, se for o caso. Eu vou explicar o racional sempre aqui para vocês. Com relação aos proventos da carteira, em janeiro, R$ 85, fevereiro, R$ 70,35, em março, estimativa de R$ 216,71 de proventos, muito impactado por conta dos dividendos pagos pela BB Seguridade, que pagou bastante. E quando a gente compara a rentabilidade da carteira com a do Ibovespa, a gente vê que a carteira ela está vencendo o Ibovespa desde o início, está perdendo para o CDI, isso é normal por conta das altas e baixas que a gente está vendo na Bolsa de Valores nesse momento, mas vocês podem ter certeza que é isso que vai acontecer no médio e longo prazo. Essa carteira, como ela é muito recente, ela vai, hora que ela está perdendo, hora ela está ganhando do CDI, até outubro de 2022 a gente estava ganhando do CDI, agora está perdendo. Quando o mercado se recuperar de novo, a tendência é que a gente ultrapasse o CDI e aqui em períodos maiores, quando essa carteira já tiver com 2, 3, 4, 5 anos, a tendência é que a gente consiga bater o CDI e ele nunca mais nos acompanhe. Beleza, meus queridos amigos? Para mais detalhes sobre a carteira do canal, clica no link e acompanha lá. Eu fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!